E aí os discípulos vão dizer, mas quem é esse? Você não sabe que ele é Jesus, o Filho de Deus? Mas os discípulos vão falar, mas quem é esse? Mas você não anda com ele? Não sabe quem é ele? Deus está dizendo para mim e para você, será que realmente eu e você conhecemos quem é Jesus, quem é Deus? Ah, mas eu ando com ele, eu converso com ele, mas será que realmente nós sabemos quem é ele? Será que realmente nós sabemos que ele é aquele que nós possamos contar com ele a todo momento? Que a partir do momento que nós andar na posição, que nós ter intimidade com ele, que nós realmente, dialogar com ele a todo momento, tudo aquilo que nós pedir para ele, ele irá fazer. Se a nossa vontade estiver com a vontade dele e a vontade dele conosco, aleluia, estiver ligado um com o outro. Verso 40, e disse-lhe, por que sois tão tímido, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia um aos outros, mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Pode se assentar, Deus abençoe todos, aleluias, que cada dia mais Deus possa renovar a tua força, cada dia mais Deus possa ajudar que vocês busquem ao nosso Deus a todo momento, aleluias, porque nós sabemos que precisamos do Senhor, aleluias. Aqui vamos observar que na caminhada dos discípulos acontece uma grande tempestade, e se nós ver na minha e na tua vida não é diferente, e aqui podemos tirar algumas lições de como nós podemos enfrentar as tempestades da nossa vida, aleluia. Nós sabemos que cada dia mais que buscamos ao Senhor, procuramos andar conforme a vontade de Deus, procuramos fazer o certo, pode ter certeza que a tempestade vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Às vezes nós confundimos muito aquilo que Deus tem para a nossa vida, achamos que aqueles que estão servindo ao Senhor são pessoas perfeitas, que não tem erro, e também pessoas que nunca vai fraquejar, mas nós sabemos que todos nós somos falhos, nós temos momento forte, que estamos fortalecidos, mas temos momento também que estamos fracos, e da mesma forma, nós estamos sujeitos a qualquer um errar, qualquer um a muitas das vezes desanimar, muitas das vezes não ter força, e quando nós olhamos aqui, e vemos aqui, essa tempestade que aparece no momento que os discípulos ouvem a voz de Jesus e obedecem, e muitas das vezes nós sabemos que se nós obedecer, achamos que tudo vai dar certo, perante o Senhor sim vai dar certo, porque Deus se agrada disso, mas o inimigo não vai se agradar. Muitas das vezes nós estamos andando conforme Deus quer, conforme a vontade dEle, procuramos fazer tudo certo, e parece que aquilo, em vez de as coisas dar certo, lá na frente aparece uma grande tempestade. Mas eu entendo que muitas das vezes, essas tempestades, esses desertos da minha e da tua vida, o próprio Deus permite, para nos modelar, para nos forjar, para nos tornar, para preparar, e para que a minha fé e a tua fé seja provada. Entenda isso, Deus não prova eu e você, mas Ele prova a nossa fé, porque se a minha fé não for provada, como que realmente eu vou saber que eu tenho fé? É como se fosse uma aula numa escola, para nós aprender o que nós fazemos, quando nós estudamos a lição, chega um dia que tem uma prova, e o que vai ser provado? Aquilo que nós aprendemos, e com Deus não é diferente, em meia caminhada, em meia luta, muitas das vezes Deus vai provar aquilo que temos aprendido com Ele, e aqui nesse texto eu vou observar isso, porque se não me falha a memória, alguns textos antes, Jesus tinha feito grandes milagres, e se eu não estiver enganado, Ele fez a multiplicação dos pães e peixe, e ali vai dizer que, quando Jesus fez aquela multiplicação, por mais que era simplesmente 5 pães e 2 peixinhos, e com aquilo Deus multiplicou, Jesus apresentou a Deus e deu graça, e a Bíblia vai mencionar que o que aconteceu, que Jesus foi partindo o pão e foi multiplicando, e aquela grande multidão ali se alimentou daquele pão. Eu imagino que os discípulos observou aquilo e falou: meu Deus, Deus é poderoso, Jesus realmente é Filho de Deus. Mas aqui nesse texto vamos observar algo, que após Jesus falar para ele, passamos para outra margem, se realmente
o discípulo entendesse quem era Jesus, eu tenho certeza que ele saberia que Jesus já tinha liberado uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, pode ter certeza, o inimigo se levanta, mas é para cair. Mas às vezes eu e você não damos crédito àquilo que Deus tem falado. Muitas das vezes Deus faz tantos milagres, tantas curas. E se eu perguntar aqui na igreja se Deus já fez alguma cura, alguma maravilha na tua vida, eu tenho certeza que todos vão falar: Deus fez milagre na minha vida, Ele fez isso, fez aquilo. Mas por que será que no momento que estamos passando um tipo de prova, precisamos de algo de Deus, alguma coisa? Em vez de nós continuar acreditando, muitas das vezes nós fraquejamos. Muitas das vezes queremos pular fora do barco. Muitas das vezes queremos voltar para trás. Aleluias. E aqui não foi diferente. Aqui, quando Jesus libera essa palavra, vai dizer que o discípulo obedeceu Jesus, entrou no barco. Eu imagino que Jesus estava cansado, porque além de ele ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Então o corpo dele já estava cansado. Ele deitou ali no barco e acabou dormindo. Mas vai dizer que quando aquele barco chega no meio do trajeto, ali levanta um grande temporal. Aleluias. No verso 37. E vamos observar que no momento que os discípulos era para usar a autoridade que Deus tinha colocado nas mãos dele, que Jesus tinha colocado nas mãos dele, que é a fé. Porque quem tem fé tem autoridade. Porque no momento da luta que eu e você passar, se nós realmente tiver fé, nós vamos ter autoridade. Por quê? Porque se o inimigo se levantar, você fala assim: pelo poder do nome de Jesus ele vai ter que cair. É a fé que está sendo posta em prática. Aleluias. Se na tua casa você está passando por um tipo de deserto, está como aquele valo de osso seco, você vai profetizar através da tua fé, e vai acontecer, porque Deus ele tem poder, Ele se agrada da minha fé e da tua fé. Mas muitas das vezes nós não usamos a autoridade que Deus tem nos dado, que nós temos alcançado através da nossa fé ao Senhor. E às vezes as lutas, as tempestades vêm na minha vida e na tua vida, e muitas das vezes deixa tudo de cabeça para baixo. E aqui vamos observar que quando vem aquele grande temporal, a primeira coisa que vai acontecer, o discípulo vai ficar com medo. Aleluias. E algo que caminha junto é o medo e a falta de fé. Pode ter certeza, se você ter medo, a tua fé vai ser abalada. Porque no momento, o medo só vem na minha vida se eu não tenho fé, se a minha fé está sendo abalada, ou seja, eu perdi a fé. Então naquele momento, em vez do discípulo continuar acreditando, a tempestade é grande, está entrando água no barco, nós, em vez de morrer, vamos permanecer, porque Jesus está aqui conosco, alguma coisa Ele vai fazer, porque Ele é Filho de Deus. Mas naquele momento, vai dizer que eles ficam apavorados, e eles tentam, eu imagino, tirar a água ali do barco, ele tenta fazer tantas coisas, e não resolve nada. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Quando a luta vem, quando algo vem contra a nossa vida, a primeira coisa que eu e você vamos fazer é o que? Ter medo. E agora? Vou morrer? É o fim? O que eu não posso fazer mais nada? Acabou tudo. Às vezes nós vamos colocando tantas coisas. Eu vou pular fora do barco, igual muitos fazem, desiste. Então naquele momento, os discípulos pensou dessa forma. Mas no momento que eles viram e ele procurou fazer algo e não conseguiu, ele foi até Jesus. E o interessante, que quando eles vão até Jesus, Jesus vai repreender eles. Por quê? Porque no momento que o discípulo procura Jesus, em vez de Jesus falar assim: ó, você fez o certo, veio até mim, vocês estavam apavorados, mas vieram até mim. Mas não, o que Jesus vai falar assim? No verso 40, ele vai dizer: disse-lhe, por que são tão tímidos? Ou seja, estão medrosos, ainda não tem fé? Aleluia. Por que está com tanto medo? Ainda vocês não têm fé? Aleluia. E muitas das vezes, perante a minha luta e a tua luta, nós fazemos dessa forma. Em vez de usar a nossa autoridade, como eu disse, a fé que Deus nos deu,
que nós alcançamos através de Jesus, muitas das vezes pedimos ao Senhor algo, e aquele algo nós poderíamos estar já fazendo. Naquele momento os próprios discípulos, eu imagino que eles poderiam falar: nós temos Jesus conosco, essa tempestade não vai nos afundar, não vai acabar com a nossa vida, não, essa tempestade vai parar pelo poder do nome de Jesus. Mas eles não fizeram isso, e nós agimos da mesma forma. Aleluia, nós não fazemos isso, nós deixamos que a tempestade, muitas das vezes, na hora que o nosso barco está se afundando, é na hora que nós pensamos em buscar o nosso socorro, que é Jesus Cristo. Mas Jesus nesta noite está dizendo para mim e para você, que nós possamos usar a nossa fé, que nós possamos usar a autoridade que Deus tem nos dado, aleluias. Mas entenda algo: as tempestades que muitas das vezes Deus permite na minha e na tua vida, não é para a nossa morte, mas é para que eu e você sabemos quem realmente é o Deus que nós servimos, aleluias. Por que eu digo isso? Porque naquele momento eu imagino que os discípulos, por mais que Jesus tinha feito alguns milagres anteriores, eu imagino que os discípulos não sabiam quem realmente era Jesus, aleluias. E aqui eu abro um parente, muitas das vezes eu e você não conhecemos quem realmente é o Deus que nós servimos. Por que eu estou dizendo isso? Talvez vai, pastor, eu acredito no meu Deus, sim, eu sei quem é o meu Deus, mas por que perante a luta, a dificuldade, você teme, você fica com medo, você acha que não vai dar certo, você acha que não tem mais solução, acha que acabou? Por quê? É porque realmente você não sabe quem é o Deus que você serve. Porque se eu e você sabem quem é o Deus que nós servimos, pode acontecer qualquer coisa na nossa vida, nós sabemos que Ele vai agir, porque Ele tem poder. Quem não lembra do momento que Marta e Maria mandou os mensageiros até Jesus, para que mandasse Jesus viesse para curar o seu irmão Lázaro? Naquele momento ali, vai dizer a palavra que Jesus demorou mais alguns dias, e acontece que Lázaro morre, e quando passa 4 dias, já estava cheirando mal, Jesus chega, e naquele momento, a Bíblia vai mencionar que Marta e Maria, a se aproximar de Jesus, vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com ele. Aqui, eu imagino, trazendo para o texto que nós estamos falando aqui nesse momento, Marta e Maria não sabiam quem realmente era Jesus, por mais que Jesus, muitas das vezes, estava dentro da casa delas, elas não sabiam quem realmente era Jesus. E eu e você não é diferente. Por mais que nós muitas das vezes pregamos, falamos de Jesus, por mais que muitas das vezes nós colocamos as nossas mãos, Jesus cura, liberta, o demônio vai embora, a paz habita na casa da pessoa, mas quando vem a luta, a dificuldade, o que nós fazemos? Muitas das vezes ficamos com medo, muitas das vezes queremos correr, queremos desistir, e Deus está dizendo para mim e para você: tenha mais fé, acredita mais no Deus que você serve. Está difícil, tá, mas o nosso Deus, Ele tem poder para tudo, Ele faz tudo. Como nós sabemos, se Ele criou tudo com uma simples palavra, o que Ele pode fazer? Tudo. Então a Bíblia vai mencionar que naquele momento Jesus vai dizer: mas Lázaro vai ressuscitar, Lázaro vai viver. E eles vão achar que seria só depois que Jesus voltasse para levar a igreja, quando Deus fosse ressuscitar todos os mortos. Mas Jesus estava dizendo: naquele momento Ele ainda vai viver. Aqui acontece o mesmo que acontece conosco. Nós enxergamos com nossos olhos carnal e vemos aquela situação que está acontecendo. Eu imagino que Marta e Maria sabia que Lázaro já estava podre, não respirava, não tinha mais jeito. E às vezes nós olhamos para a nossa situação dessa mesma forma, olhamos ali e falamos assim: não tem como? Não tem mais jeito isso, não tem como, já passou do tempo, se fosse para fazer já tinha feito. E Deus está dizendo para mim e para você: Ele está no controle de tudo, Ele está no controle do tempo. A Bíblia diz
que para Deus um ano é como se fosse um dia, e um dia como se fosse um ano. Se Deus quiser mudar, Ele muda, Ele faz. Aquilo que leva um ano para ser feito, Deus pode fazer num simples piscar de olho. Aleluias. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Lázaro teve vida novamente. Aleluias. E aqui nesse texto vamos observar que por mais que os discípulos teve medo, por mais que os discípulos se apavoraram, a Bíblia vai dizer no verso 41, no finalzinho, que após Jesus falar para aquele vento, se acalmar, o mar se aquietar, após ele liberar aquela palavra, vai dizer que o vento e o mar obedeceu ele. E aí os discípulos vai dizer: mas quem é esse? Ou seja, você não sabe que ele é Jesus, o Filho de Deus? Mas os discípulos vão falar: mas quem é esse? Mas você não anda com ele? Não sabe quem é ele? Aleluias. Deus está dizendo para mim e para você: será que realmente eu e você conhecemos quem é Jesus, quem é Deus? Ah, mas eu ando com ele, eu converso com ele, mas será que realmente nós sabemos quem é ele? Aleluias. Será que realmente nós sabemos que ele é aquele que nós possamos contar com ele a todo momento? Que a partir do momento que nós andar na posição, que nós tem intimidade com ele, aleluias, que nós realmente, dialogar com ele a todo momento, tudo aquilo que nós pedir para ele, ele irá fazer, se a nossa vontade estiver com a vontade dele e a vontade dele conosco, aleluia, estiver ligado um com o outro, aleluias. Então os discípulos não sabiam quem era Jesus, por mais que andava com ele, por mais que viu ele fazendo milagre. E naquele momento eu imagino que os discípulos viram que realmente Jesus não era simplesmente um homem qualquer, um profeta qualquer, mas sim era realmente Filho de Deus, aquele que Deus enviou para levar o meu e o seu pecado, aleluias, para nos dar a oportunidade de alcançar a nossa salvação. Que nesta noite eu e você valorize mais a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que sempre está conosco, a esse Deus que nos dá a oportunidade. Muitas das vezes erramos, não uma só vez, mas várias vezes, mas nós sabemos que o nosso Deus, a partir do momento que nós confessamos de todo o coração, Ele é fiel para perdoar. Às vezes eu posso falar assim: mas você não merece, você já errou uma, duas, três, tivesse errado uma vez sim, mas já errou 3, 4, mas o nosso Deus não tem isso. Deus, Ele conhece o nosso coração, aleluias. Se for para não merecer, ninguém merece, mas mesmo assim Ele perdoa. Quem não lembra da mulher adúltera? Se nós fosse olhar perante os olhos carnal, ela não tinha errado uma vez, várias vezes, mas Jesus falou assim: perdoado está os teus pecados, mas vai e não peque mais. Aleluias. Que eu e você possamos tomar posição, valorizar esse Deus maravilhoso, que nos ama, que em meia luta e meia tempestade Ele está conosco. Entenda, quando Jesus liberou a palavra, o discípulo obedeceu, por mais que o discípulo no meio ficou incrédulo, não teve fé, mas mesmo assim Jesus não deixou que ele perecesse. Jesus repreendeu eles: ainda não tem fé? Mas mesmo assim Jesus parou a tempestade. Enquanto eu e você estiver na obediência, mesmo que a nossa fé está sendo abalada, Deus vai nos ensinando, e em meio à caminhada Ele vai modelando a nossa fé para que alinha com Ele, ou seja, para que a nossa fé realmente seja uma fé verdadeira, aquela fé que por mais que é pequena, mas se dizer para um monte, mover para o outro, vai se mover, aquela fé que chega até o trono de Deus, que é uma fé verdadeira, aleluias. Que eu e você possamos confiar nesse Deus, mas entenda algo, a nossa fé sempre vai ser abalada. Seria tão bom se nós fosse conforme o apóstolo Paulo, encerrei a minha carreira e ainda guardei a minha fé, aleluia. Ou seja, ele tinha fé ainda, mas muitas das vezes nós, no momento da luta, o medo fala mais alto, o desespero fala mais alto,
E se nós observar lá em Josué, algo que vai acontecer ali após Moisés, né, ser levado por Deus, vai dizer que Josué iria fazer aquilo que Moisés, ou seja, ia liderar o povo. Mas vai dizer que naquele momento eu imagino que Josué teve medo. E como eu disse, o medo e a falta de fé andam junto. Quando o medo vem, a tua fé é abalada. E eu imagino que Josué, naquele momento, a fé dele foi abalada. Não a fé em Deus, mas a fé nele próprio. Porque se a gente observar no capítulo 1 e o verso 6 em diante, Deus vai falar para ele 3 vezes: esforça-te, tem de bom ânimo. Aleluias. Porque eu imagino que Josué poderia olhar para ele: eu não sou capaz. Moisés, sim, ele poderia fazer, eu não consigo. Mas Deus dizia: eu sou contigo, Josué. Se esforça, tem bom ânimo, ou seja, se alegra. Aleluias. Mas mesmo assim, eu imagino que ele ficava abatido. Depois Jesus fala: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Aleluias. Porque da mesma forma que Deus era com Moisés, seria com Josué. E a última vez, no verso 9, Deus vai falar assim: ó, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Aleluias. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Eu acredito que nesse momento foi o basta. Nesse momento, aquilo que estava causando medo em Josué, eu acredito que foi embora. Ele entendeu: Deus é comigo, aonde eu for Deus está comigo. Então agora pode vir leão, gigante, pode vir, né, soldado, eu não tenho medo, Deus é comigo. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. Não tenha medo, Deus é com você. A partir do momento que você está na posição de Deus, fazendo a vontade dEle, Ele é com você. Então não tenha medo, o inimigo que tem que fugir de você. A Bíblia não diz para nós resistir ao inimigo, que ele fugirá de vós? Não queira correr do inimigo. Parece que é como se fosse um desenho animado, um leão vindo sob a nossa direção, nós correndo com medo dele. E o leão pode simbolizar o próprio inimigo, querendo nos catar. Mas Deus está dizendo: enquanto eu estiver com você, nenhum mal vai acontecer contigo. A Bíblia não diz que os anjos acampam ao redor do que o teme? Aleluia. Então Deus, Ele está conosco. A única coisa que Ele quer que eu e você faça é se esforçar mais, é buscar mais, é ter uma comunhão a mais com Ele, é ter uma aliança com Ele. Quantas alianças estão sendo quebradas com o Senhor? E o nosso Deus é um Deus de aliança. Desde Gênesis Ele vem fazendo aliança. E a última aliança foi a que Jesus fez na cruz, com preço de sangue. Aleluias. E muitas das vezes, quantos têm quebrado essa aliança, não têm valorizado o que Deus, né, tem feito. Aliança, nós sabemos que é um compromisso. Aliança é algo que não tem começo nem fim. E Deus diz para mim e para você: a aliança dele comigo e com você é desta forma. Mas que eu e você possamos ter fé, acreditar. Muitas das vezes deixamos a ansiedade, o medo bater na nossa porta. E quando isso acontece, nós esquecemos daquilo que Deus tem na nossa vida. A Bíblia não diz, né, que nós não possamos ser ansiosos com aquilo que é a lei de comer e a lei de vestir. Mas no verso Mateus 6,33 vai dizer o que? Mais buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você o que? Se eu e você ser fiel com Ele, buscar a Ele, buscar o reino dEle, essas outras coisas que nós precisamos, Ele vai acrescentar na nossa vida. Não precisamos ficar correndo. Às vezes nós somos tão ansiosos: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a obra de Deus, cadê? Fica para segundo, terceiro plano. Qual é o mandamento de Deus? O primeiro: amar a Deus sobre todas
as coisas. E muitas das vezes nós amamos todas as coisas para depois amar a Deus. E não é assim que se encontra, não é assim que tem que ser. Aleluias. O interessante é que nós temos que amar a Deus primeiro para depois nos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como a ti mesmo. Então Deus vem primeiro em tudo. E contra das pessoas, as pessoas se amam a si próprio, mas não amam o Deus que tem todo o poder, o Deus que deu vida, o Deus que deu o fôlego da vida, o Deus que nos deu as condições, deu uma família, deu uma casa, deu um trabalho, deu um veículo. Então valorize o nosso Deus. Então eu quero que a igreja entenda isso, que o nosso Deus, Ele é fiel em nossa vida, mesmo que muitas das vezes a nossa fé é abalada devido ao medo, Ele nos ama, Ele está conosco, Ele cuida de nós, aleluias, Ele responsabiliza pela minha e pela tua vida, mas que eu e você possamos ser fiéis, amém? Quero concluir dizendo duas coisas. O medo pode ser vencido, e a ansiedade pode ser superada, mas somente com Jesus, aleluias. O medo sempre vai vir na nossa vida, para a nossa fé ser abalada. A ansiedade vai vir sempre sobre a nossa vida, para que nós buscamos as outras coisas e deixamos as coisas de Deus para trás. Mas, como eu disse, o medo pode ser vencido, e a ansiedade pode ser superada. Amém? Que eu e você possamos confiar mais nesse Deus que nós servimos. Como diz o salmista, né? Espere no Senhor, descanse no Senhor, porque Ele tem poder para todas as coisas. Amém? As palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.